Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, terça-feira, dia 2 de março de 2021, a primeira terça-feira, né, do ano, do mês de março do ano de 2021. Deus abençoe, o Senhor se derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias. Lemos uma pequena porção da palavra de Deus, comentamos, conversamos um pouco a respeito e depois oramos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Deus abençoe a todos. Mateus capítulo 13, do versículo 53 em diante, nós vamos ler, só para você lembrar, para nós lembrarmos, né? Mateus capítulo 1, 2 e 3 falam da biografia de Jesus. De Mateus, finalzinho de Mateus capítulo 3 até Mateus capítulo 4, passa da biografia de Jesus para o chamado, a constituição do Senhor Jesus. Esse é o meu filho amado, em quem me alegro, né? E depois disso vem o ministério de Jesus se conectando com o ministério de João Batista. Na verdade, é como se estivesse dando continuidade. Por quê? Porque o reino dos céus, ele está baseado sobre o arrependimento. E exatamente a mesma narrativa de João Batista, Jesus se utiliza dessa narrativa para dar continuidade. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Aí vem Mateus 5, 6 e 7, que é o sermão da montanha. É a constituição, é a carta magna, a palavra, são os princípios sobre os quais nós estabelecemos a nossa plataforma de vida. E, na verdade, Mateus 5, 6 e 7 está fazendo referência a Êxodo 20, 21, 22 e 23. E eu falei isso ontem para você, né? Jesus não está negando a lei, desprezando a lei ou falando contrário à lei, mas Jesus está como que completando a lei, né? Ele não apenas vive a lei, porque ele vive a lei, mas ele está completando, ou seja, Jesus é a plenitude do judaísmo. Tá me entendendo? Então, se Jesus é a plenitude do judaísmo, essas divisões que nós temos o hábito de fazer, né? E até hoje, assim, uma boa parte das igrejas, das placas de igreja, são fruto de algum desentendimento, de algum conflito teológico, teórico, ou então de relacionamento interpessoal entre as pessoas, né? A maioria das placas de igreja, dos ministérios, isso não significa que Deus não vá trabalhar, não vá se manifestar, claro, porque Deus está acima de tudo isso, mas que se você for lá na essência, naquilo que Deus apregoa, que Deus estabelece e que o Senhor preserva, que é a comunhão, isso aí não é muito bem explicado, essa quantidade, esse sem número, né, de denominações e tal. Assim foi naquela época. Então, haveria de acontecer a divisão entre judaísmo e cristianismo, claro que aconteceu mais tarde, depois da destruição do templo, da perseguição dos romanos. Os judeus quiseram mostrar aos romanos que até então o judaísmo e o cristianismo eram muito parecidos e não tinha como, vamos dizer, para quem está de fora, não tinha como fazer a separação, quem era judaizante e quem era cristão. Mas o judeu, depois da perseguição dos romanos, principalmente sobre o incêndio de Roma, né, que Nero acusou os cristãos de terem incendiado Roma. Então o que aconteceu? Os judeus se distanciaram muito, né, porque até então
os cristãos se utilizavam, por exemplo, das sinagogas. Você vê o próprio Senhor Jesus, Paulo, os primeiros, né, as primeiras edições dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas principalmente, foram distribuídos nas sinagogas de Alexandria, de Antioquia. Alexandria do lado da África, Antioquia do lado da Europa. Então você tem toda uma condição onde se nós buscássemos preservar a comunhão, né? O ser humano buscasse a todo custo preservar a comunhão, o cristianismo não precisaria se dividir do judaísmo, se separar do judaísmo, porque Jesus é a plenitude do judaísmo. E isso é muito sério, porque nós acompanhamos todo o desenrolar na história e o quanto em cada geração os homens e mulheres foram se separando, se dividindo. Obviamente isso enfraqueceu, como até os dias de hoje, isso enfraquece, né, a obra de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é da comunhão, é o contrário, e não da divisão. A Bíblia diz que nós temos o espírito da conciliação ou da reconciliação. A Bíblia fala que nós trazemos na nossa boca o espírito da reconciliação. Então a Bíblia nos ensina que a família chamada Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o trabalho da Trindade? É buscar a todo custo a comunhão com o gênero humano. Ou seja, Pai, que eles sejam um comigo como eu sou um contigo, e que nós sejamos um com eles. Essa é a tônica da Trindade. O trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo é buscar essa comunhão. Sempre eu falo para você que o milagre não é feito tão somente pela parte divina. O milagre é feito pela parte divina e pela parte humana. O milagre, né, propriamente dito, o milagre de Deus sempre será feito a quatro mãos. De um lado, divino, do outro lado, humano. Então você tem, e isso é muito importante a gente conversar e pensar, porque se o nosso Deus não é um Deus de divisão, mas pelo contrário é da comunhão, aliás, toda a sua plataforma de vida está baseada sobre a comunhão, então nós temos que viver esse desafio diariamente. Porque à primeira vista, nós queremos sempre rechaçar, dividir, confrontar. Mas quando nós procuramos externar, incorporar e depois externar o Evangelho, o reino dos céus, nós temos que ir na mão contrária. É a mão da conciliação, é a mão da reconciliação, é o caminho, né, que nos levará à comunhão. E falando nisso tudo, né, a gente estava falando, então Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Mateus 8, Mateus 9, fala quando Deus, o médico dos médicos, sai com seus residentes a campo. Então, são visitas, né, monitoradas pela diretoria, que é quando o Senhor promove a cura, a libertação, né, a purificação, leprosos, paralíticos, cegos. Então, 8 e 9. No capítulo 10, o Senhor já fala sobre o chamado, e aí é o chamado dos discípulos. No capítulo 11, o Senhor sai com seus discípulos nas cidades das quais os discípulos eram originários. No capítulo 12, vem, e eu falo, né, quando eu escrevo lá no YouTube, na playlist, na pastinha do YouTube,
lá no meu canal, eu escrevo o seguinte: o cerco está se fechando. Porque no capítulo 12, então, o Senhor Jesus é confrontado pelos religiosos, é confrontado pelo povo, é confrontado pela própria família. Porque o cerco está se fechando. A cada dia que passa, a partir desse momento, as pessoas, principalmente os religiosos, se associam, todo grupo de religiosos, essênios, fariseus, saduceus, né, herodianos, zelotes, tirando os essênios não. Os essênios, eles só se contrapunham, mas não fez associação com ninguém. Mas, enfim, em geral, os grupos estavam se sentindo ameaçados pelo discurso de Jesus, cada um dentro da sua característica. Mas eles se sentiam ameaçados pelo Senhor Jesus, porque quer queiramos ou não, o Senhor Jesus estava confrontando a todos, principalmente esses grupos religiosos. Dentro desses grupos, ele se contrapõe de maneira mais regular, recorrente, vamos dizer assim, né? Ele se contrapõe em relação aos fariseus. Por quê? Porque o grupo dos fariseus era formado principalmente pelos escribas e pelos anciãos do templo. Escriba porque lia, escrevia e alguns deles interpretavam, subindo à condição de rabino, ao rabinato. Então esse grupo de fariseus era o grupo dos, vamos chamar assim, fundamentalistas. Nós chamamos hoje politicamente de conservadores. Por quê? Porque Jesus fazia parte desse grupo. Não estou falando que ele tinha uma ação política, né, social em relação a esse grupo, não. Mas ele fazia parte porque ele era um rabino. E sendo um rabino, ou à distância ou mais próximo, Jesus fazia parte desse cotidiano. Tanto é que você vê ele falando várias vezes com os fariseus, confrontando, né, instigando, causando, não por causa dele, mas por causa da palavra dele, alguns conflitos. Por quê? Porque conhecia. E porque os fariseus conheciam a Jesus muito bem. Daí, nós falarmos no capítulo 12 sobre a blasfêmia do Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É exatamente conhecer e mesmo assim rechaçar. Ou seja, só peca contra o Espírito, que é o pecado sem perdão, só peca contra o Espírito, eu sempre falo isso para você, quem está de dentro, quem está fora não. Tanto é que Jesus fala com Pilatos. Pilatos falou: você sabia que eu tenho autoridade para te soltar ou para te soltar, te libertar, ou para te prender, ou para te matar? E Jesus fala assim para ele: nenhuma autoridade você teria se não viesse do alto. Mas maior pecado são aqueles que me entregaram a você. Ou seja, por que maior pecado? Porque são os de dentro. Herodes, doutores da lei, os saduceus, fariseus, zelotes, herodianos, eram os grupos que se mancomunaram para entregar Jesus à morte, porque eles queriam matar Jesus. E a Bíblia fala qual que era o motivo? A inveja. Então, dito tudo isso, agora vem o capítulo 13. Por que o capítulo 13? Fazia mais de um ano já que Jesus estava ministrando e nesse momento acontece uma cisão de narrativa. Agora Jesus não vai mais falar com todos, né? Buscando com que esse povo, essas multidões, se convertam às suas palavras. Agora Jesus vai falar para aqueles que desejam. Daí vira a frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
E aí, na primeira parábola, são 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus. Na primeira parábola, que é a parábola do semeador, né? Que eu pelo menos falo que é a mãe de todas as parábolas, porque ele fala: quem não entender a parábola do semeador não vai entender as outras. Vai ficar prejudicado em relação à avaliação, ao juízo de valor das outras. Mas quando fala a respeito das parábolas, você fala que Mateus 13 é o capítulo das 6 parábolas. Por que 6? Porque as 6 parábolas falam: o reino dos céus é semelhante a... Enquanto a parábola do semeador não. É a única parábola das 7 parábolas que não tem essa frase: o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é igual, né? A pérola de maior valor, a rede de pesca, ao tesouro escondido, ao grão de mostarda, ao fermento, né? Que leveda a massa, é como o joio e o trigo. Então você percebe o quê? Que essa primeira parábola, ela eu chamo de parábola capital, é a principal, porque ela explica e ela dá linha de raciocínio para todas as outras, que na sua, possivelmente todas as parábolas, são 42, né? Nos 4 evangelhos, mas Jesus, ele dá o tom, ele dá a sintonia fina do que significa a parábola. Porque agora Jesus vai falar para todos em parábolas, e só para alguns ele vai explicar, ele vai didaticamente falando, pedagogicamente falando, espiritualmente falando, ele vai interpretando as parábolas. Mas no geral, né, de maneira generalizada, ele fala em parábolas. E poucas pessoas, possivelmente, estejam entendendo esse momento. Por quê? Por que essa aferição? Por que esse juízo de valor, esse critério? Exatamente porque o povo só queria as benesses do reino, os benefícios do reino, mas não queria responsabilidade em relação ao reino. O povo queria comida, o povo queria cura, o povo queria libertação, queria ouvir uma palavra que fosse uma palavra de autoajuda, mas não queria o compromisso, não queria o comprometimento com aquelas palavras. Até porque Jesus estava arrumando inimigos de toda sorte, desde os de casa, religiosos, os políticos da época, os governantes da época, de todos os modos. E as pessoas, obviamente, já haviam percebido isso. Então as pessoas ficavam mais, vamos dizer, equidistantes. Vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 53, que diz assim: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 2 desses têm as suas epístolas, né? Que é Judas e que é Tiago. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E a gente já falou, nesses dias, sobre Provérbios 26, versículo 4 e 5. Quando no versículo 4 diz: não responda ao insensato na sua insensatez. E no versículo 5 diz: responda ao insensato. Insensato e tolo, né? Eu prefiro falar tolo, se bem que na minha tradução está insensato. Por quê? Porque eu não devo
responder ao tolo de uma maneira a buscar conflito, a querer disputar, né, de maneira apologética quem está certo e quem está errado. E ficar confrontando palavra com palavra. Por quê? Porque existe no coração desse primeiro tolo uma rebeldia. Existe no coração desse primeiro tolo uma vontade de discutir tão somente para basear a sua, vamos dizer, a sua teoria de que aquela obra, aquela pessoa não pertence a Deus ou não diz tudo de Deus como diz que diz. Então aquela pessoa, aquele primeiro tolo, ele está tão somente confrontando para poder se justificar e poder cada dia mais basear os seus, vamos dizer assim, os seus absolutos. O segundo tolo, quando diz lá no versículo 5, responde ao insensato, ou seja, responda ao tolo, é o tolo, entre aspas, funcional, porque ninguém foi até ele de uma maneira consistente, poderosa, né, ungida, capacitada. Ninguém foi a ele ensinar. Então esse segundo tolo é o tolo, vamos dizer assim, circunstancial. Porque existe uma ignorância, existe. Existe uma falta de entendimento, existe. Mas a pessoa está com sede. Basta alguém chegar até ela e ensinar de maneira carinhosa, delicada, que essa pessoa vai se abrir na plenitude. Por quê? Porque ela deseja Deus. Ela tem vontade de conhecer ao Senhor. É diferente do primeiro tolo. Porque o primeiro tolo é como aqueles fariseus que ficavam perguntando e perguntando e perguntando, mas era apenas para confrontar Jesus com a lei de Moisés, com os 613 estatutos de Moisés. Então, quando essas pessoas vinham, Jesus era arredio. Jesus respondia na mesma altura, quando respondia. Agora o segundo grupo, por exemplo, os discípulos de João Batista, quando em alguns momentos perguntam as coisas para Jesus, Jesus tem toda a paciência, toda a delicadeza de conversar com eles. Assim como os discípulos, tanto é que você leu aqui comigo no capítulo 13 de Mateus, já no versículo 51, o seguinte: vocês entenderam o que eu falei? Ficou alguma dúvida? Por quê? Porque não é que Jesus não estava interessado em ensinar, ou estava sentindo muito trabalho, estava muito cansado, estava muito desgastado, não é isso. É que não havia razão de ficar explicando tantas coisas para quem não tinha ouvidos para ouvir. Daí Isaías 6 falar, né? Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não enxergam. Porque os seus corações estão endurecidos, ou seja, o entendimento está endurecido. E não desejam, por alguma razão, não desejam se abrir para aquela novidade que o Senhor estava propondo. Aquelas boas novas que os anjos haviam feito, festa nos céus, né? Todo o universo trabalhando até aquele momento para que Jesus se manifestasse, e aquelas pessoas não estavam entendendo. Então, a partir desse momento, Jesus fala por parábolas. E no final, né, ele diz o seguinte, né, que no versículo 52, então ele diz: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas boas e coisas velhas. Por quê? É um homem sábio, um ancião sábio. Se bem que naquela cultura ancião significa, ancião é sinônimo de sabedoria, né? Então era um ancião, ou seja, era alguém que conseguia não conflitar, não dividir,
mas conseguia, no seu sentimento de comunhão, até em relação à palavra, juntar as coisas velhas com as coisas novas. Porque é exatamente isso que Jesus faz. Ele revisita a lei, mas ele não despreza a lei. Ele revisita a tradição rabínica, né? Ele revisita a Torá na sua plenitude, mas também revisita o Talmud, que é a tradição rabínica, e traz uma interpretação atualizada. Ele atualiza tanto a tradição como a lei, tanto os livros poéticos, né, como os livros proféticos. E ele traz essa atualização através da sua própria vida, para que não fosse apenas uma letra distante, porque era assim, era uma letra distante. E eu, infelizmente, falo com você agora de uma maneira muito clara. É aquilo que a maioria de nós como igreja vivemos hoje. A palavra de Deus, ela é distante. Por quê? Porque a maioria de nós relativizamos o poder, a autoridade e a manifestação do reino dos céus. Por quê? Porque é exatamente o que fizeram essas pessoas aqui, moradores de Nazaré. Dizem os estudiosos que só na pequena região de Nazaré, só na pequena, não toda a região, mas só em Nazaré, haviam possivelmente de 30 a 35 famílias. Falando, vamos dizer assim, sei lá, 5 pessoas por família, mais ou menos. Então, naquela época, tinha pelo menos, mais ou menos, sei lá, 200, 250 pessoas. Então, todos conheciam Jesus, com certeza. Talvez não tivesse uma amizade muito próxima, porque conhecia. Sabia que Jesus era o filho do carpinteiro? Sabiam. Sabiam que a esposa do carpinteiro era Maria? Sabiam, até porque Maria era falada. Você percebe isso 30 anos depois, em João capítulo 8. Maria era falada porque aos olhos de toda a cultura da época, de toda a tradição, de todos os vizinhos, Maria era uma mãe solteira, né? Por causa da sua gravidez. E ainda José estava por desposá-la. Então, todos conheciam a família, ou de uma maneira ou de outra maneira, mas que conheciam. Então eles falam, poderia se levantar uma pessoa entre nós, e aí deprecia, despreza a pessoa de Jesus. Porque é o que geralmente se faz. E o povo de Deus vamos dizer assim, é muito bom nisso, em depreciar, em desprezar. Porque acha que conhece. E aí acontecem essas coisas que acontecem a todo momento. Então, em Nazaré, a palavra do Senhor fala que Jesus não fez aquilo que ele gostaria de fazer, que eram os milagres, por causa da incredulidade deles. Exatamente o que aconteceu com o povo a caminho da terra prometida. Exatamente a mesma coisa. A Bíblia fala que o povo não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Ou seja, a incredulidade é a enfermidade, é o mal mais, vamos dizer, mais destruidor do que todas as outras enfermidades, do que todas as situações e circunstâncias adversas. Então, quando Jesus ele traz essa visão de reino, né? Aí quando a gente vai para essa mesma passagem, a passagem descrita, né? Sob a perspectiva, por exemplo, de Lucas, você percebe que Jesus havia entrado na sinagoga e havia lido exatamente Isaías capítulo 61. E o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu. E aí ele começa a falar sobre tudo aquilo. Então, as pessoas não acreditaram. E pior,
ficaram falando contra. Então não bastasse os religiosos, não bastasse todas as multidões, uma boa parte delas, não bastasse os políticos, os governantes, a família nuclear de Jesus, agora a própria cidade de Jesus estava rejeitando a Jesus. Por quê? Porque quando nos vem uma palavra como essa, uma palavra que exorta, que consola, que edifica, que ensina, o que acontece? Naturalmente nós somos confrontados. E porque nós somos confrontados, a primeira ação é rechaçar o confronto. É se proteger do confronto. Em segundo lugar, é uma atitude porque eu vou me ver obrigado, aos meus olhos, a me responsabilizar por aquela narrativa. Porque aquela narrativa diz respeito a mim. Então é por isso que o pessoal da cidade, da família, rechaçou quase que durante todo o ministério de Jesus, o próprio Jesus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu estou sendo confrontado nas minhas fraquezas, nas minhas enfermidades. E é difícil dar o braço a torcer. Em segundo lugar, mesmo que eu entenda que essa palavra é para mim, essa palavra vai exigir de mim, exigir no bom sentido, não no sentido de obrigação, mas exigir no sentido de responsabilidade. Vai exigir de mim uma postura, uma atitude em, vamos dizer, tirar algumas coisas de mim e colocar outras coisas em mim. Então havia todo um contexto. E nós que somos servos de Deus sabemos disso, em relação à nossa casa, em relação à nossa família, em relação aos nossos queridos. Não é? Que a primeira vista do familiar é rechaçar. Por quê? Porque poderia vir alguma coisa boa desse cara. Ó, eu conheço esse cara, pô, comeu comigo, né? Passeou comigo, andou comigo. Moramos na mesma casa, moramos no mesmo quarto, dormimos, às vezes com camas, né? Próximas uma da outra. E agora vem com essa história, com esse discurso. Pô, deixa disso. Eu conheço você. Então, no primeiro momento, é o desprezo completo. Desprezo esse que vai fazer, né? E eu me sinto obrigado, quando eu desprezo, a não ficar mais perto. Eu já vou anulando qualquer tipo de atitude da pessoa. Mas, em segundo lugar, caso eu receba e absorva aquilo que está sendo falado para mim, eu me sinto responsável, porque eu estou identificando no outro exatamente a manifestação das palavras, na atitude, no pensamento, nos sentimentos, naquilo que fala, a sua vida cotidiana em relação à sua narrativa. Então eu procuro me afastar porque eu não quero aquela responsabilidade. Eu não quero viver aquilo. Porque isso é natural do ser humano. Agora, com certeza, Jesus passou exatamente por isso para dizer que quando nós vivemos a palavra do Senhor, incorporamos a palavra do Senhor no nosso cotidiano e externamos a palavra do Senhor, com certeza, aqueles que são sinceros, aqueles que desejam, ainda que no primeiro momento sejam arredios, é aquilo que a Bíblia fala. Ninguém pode te separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Ninguém pode separar do amor. Por quê? O amor cativa. O amor, desculpe o termo, mas da maneira boa, o amor encanta. O amor atrai. E quer queiramos ou não, em dado momento da nossa vida, nós seremos atraídos por esse amor. Tanto é que nós estamos aqui exatamente porque, de alguma forma, nós fomos atraídos por esse amor, né? Então, é esse amor, é essa verdade explícita em Jesus Cristo, que deseja tanto viver conosco,
de uma maneira tão delicada e tão carinhosa: eis que estou à porta e bato. Vou para o Pai preparar-vos lugar, mas voltarei para vos buscar. Pai, que eles sejam um contigo, como eles são um comigo, e nós sejamos um contigo. Então, em todo momento, Jesus está nos atraindo, Jesus está desejoso, como ele diz no texto de Mateus, né? Capítulo 12, quem são a minha mãe e os meus irmãos? Ou seja, como alguém que está eu falei para você, né? Eu vejo como se alguém estivesse lá na porta de um orfanato, órfão de tudo e de todos, com uma plaquinha: quem são a minha mãe e meus irmãos? Ou seja, né? Eu tô precisando. Claro que ele não precisa, mas ele se faz assim, por mim e por você. Onde está a minha mãe? Onde estão os meus irmãos e irmãs? Como alguém está falando, como tivesse com a plaquinha: quero ser adotado. Esse é o nosso Jesus, amoroso, maravilhoso, delicado, humilde, né? Tomai do meu jugo que é leve e suave, porque eu sou, né, humilde de coração, manso e humilde de coração. E aprendei de mim. Então é exatamente esse Jesus que significa, e essa dinâmica, esse mover de amor, esse amor de compaixão, que se condói com você, que deseja viver com você a plenitude da vida. É esse reino que estamos vivendo e inaugurando a cada dia na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Minha tia Rosália, minha tia Alzira, meus tios, filhos, sobrinhos, sobrinhas, netos, genros, noras, a glória, a presença do Senhor, meus pais, seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, João, Roseli, Ângela, Deus abençoe também Fábio, Márcia, Luiz Henrique, seu Augusto, dona Ifigênia, Amanda, Fábio, Deus abençoe, Elô, Wesley, filhos e família, a graça, a presença, Magda, em nome de Jesus, a Sol, né? Solange, em nome de Jesus. Olha, puxa vida, vamos orar, Solange. Bispo, a Vanusa acabou de perder o bebê. Vamos orar pela Vanusa, né? Vamos orar pela Solange, a Vanusa, a Belinha, né? O Murilo, toda a casa, a família, netos, a presença, o poder de Deus sobre a Vanusa, em nome de Jesus. Já passei por isso um tempo, né? Eu e a Cláudia, há muitos anos, e não é fácil. Nós vamos estar orando em nome de Jesus, a presença, o poder de Deus. A Kátia, né? A Raquel, Deus abençoe, a Sônia, Valtir, Sueli Felintro, Rosa Araújo, Deus abençoe, Eva Carlos, filha, genros, netinho, Deus abençoe também, a presença, o poder, o mover do Senhor, orando pela Vanusa, em nome de Jesus, para que o Senhor toque, console, conforte, Vanusa, serva de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, porque nós aprendemos, nos desenvolvemos e até mesmo somos exortados, somos confrontados com teu Espírito Santo, não para lutar, para conflitar, mas apenas para nos colocar, nos abrir, para sermos restaurados, renovados no nosso espírito, no nosso sentimento, sobre as tuas verdades e aquilo que o Senhor deseja derramar sobre nós. Por isso continua a falar, exortar, edificar, consolar, ensinar. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, Senhor, sobre os nossos queridos que estão aqui, nossos idosos, nossos avós, nossos tios, netos, pais, filhos, sobrinhos, marido, esposa. Derrama-te, ó Deus, visitando com a tua cura, com a tua saúde, artérias, veias, coração, fígado, rins, tireoide,
ouvidos, olhos, pâncreas, fígado. Apresentamos, Senhor, as nossas vidas, a nossa saúde diante do Senhor, para que o Senhor toque, restaure, renove, em nome de Jesus. Diabetes, taxas, plaquetas, recebam vida, recebam libertação, recebam a cura e a saúde do Senhor. Agora nós te clamamos pela Vanusa, ó Deus, tua serva, que o teu consolo, o teu conforto, a tua paz, a tua mansidão, a tua saúde, ó Deus, possa invadir a Vanusa no seu físico, no seu organismo, na sua mente, nos seus sentimentos, curando, restaurando, tocando, ó Deus, ressuscitando nas tuas promessas, restituindo, ó Deus, no teu amor, sobre a sua vida, sobre o seu corpo, a sua história de vida, a sua família, seus filhos, tua graça, tua presença, o teu poder, se derramando sobre a vida da Vanusa, levando a Vanusa, ó Senhor, a tua presença, a tua mansidão, as tuas águas tranquilas, sabendo que o Senhor é Deus, e que o Senhor está na direção de todas as coisas, e de que a Vanusa está na tua presença, para ser curada, para ser consolada, confortada, restituída na sua vida, na sua saúde, vivendo aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida, Vanusa. Tempo de bênção, de vida abundante, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te clamamos pelo nosso país, por essas famílias enlutadas, são mais de 250 mil que estão chorando, que estão desesperadas, impotentes diante de tanta tragédia. Derrama-te sobre o nosso país, liberta-nos, nós repreendemos essa pandemia, daqueles que te amam, dos servos teus, mas também sobre o nosso país, o nosso povo. Tantas pessoas, Senhor, necessitadas, miseráveis, que não são assistidas, que são desprezadas, depreciadas até pelo gestor público, por pessoas que deveriam ter uma outra postura, mas estão, ó Deus, como que rifando essas pessoas. Senhor, tem misericórdia da nossa terra, cura, visita, restaura, mas também liberta-nos desse laço, dessa vingança, dessa situação de que essas pessoas são subornáveis em todos os sentidos. Por isso, derrama-te, toca, visita a nossa terra, o nosso país, tem misericórdia do nosso povo, cura, perdoa, ó Deus, a nossa iniquidade, o nosso pecado, a nossa transgressão como povo, como sociedade brasileira. Senhor, Deus de poder, move-te perdoando-nos em todos os pecados, em situações, em dificuldades, no distanciamento com o Senhor. Senhor, nós te clamamos, vem sobre nós, consola-nos, tenha compaixão da nossa dor, tenha compaixão e misericórdia, ó Deus, dessa situação, dessa circunstância, onde a maldição está sobre a terra. Liberta-nos da maldição, sara a nossa terra, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, eu te clamo por essa terça-feira, sobre cada um de nós, nossas casas, nossas famílias. Derrama-te, ó Deus, move-te em nosso favor, protegendo, conservando, preservando a Vanusa, consolando, confortando. Ó Deus de poder, move-te dos céus, sobre nós e através de nós, e que nós tenhamos uma terça-feira maravilhosa na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa se derramem sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e que ninguém possa te resistir, porque você carrega o amor do Deus vivo, o amor eterno em Jesus Cristo. E por causa disso, com certeza, quem nos separará do amor de Deus? Ninguém e nada. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Que Deus te abençoe. Eu tenho orado também sobre as nossas famílias que estão passando pela Covid-19, né? Nós que já passamos, glória a Deus.
E aqueles que estão passando ainda, que o Senhor esteja se derramando, visitando, curando a Eva. Tenho orado pela sua casa, pelos seus familiares, irmã, irmão, né? Cunhada, cunhado, sobrinhos, a presença, o poder de Deus se derramando, visitando com cura, com saúde, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo para você, fica na paz, uma terça-feira maravilhosa e até amanhã às 10 horas da manhã. Fiquem com Deus, tchau, tchau!